É, bom, então, deixa eu iniciar ali, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite aí, Thiago, José Pereira. Bom, então a gente está na nossa última aula de desenho técnico aí. Como vocês estão aqui online, Thiago, José, até ajuda eu fazer o que que eu quero propor aqui. Vamos tirar as dúvidas. Aí, por exemplo, não tenho dúvidas, eu vou dar uma aula aqui, eu vou mostrar, por exemplo, a SAP 1, desenhando as caixas. Eu vou fazer essa caixa utilizando o SolidWorks, vou utilizar lá os recursos de montagem. A gente vai fazer essa caixa, ela 3D, aqui no SolidWorks, só para mostrar para vocês aí mesmo. Antes de iniciar, eu queria perguntar aí, Thiago, José, tá tudo ok aí? Vocês conseguiram fazer as atividades? Tiveram alguma dificuldade? Tá tudo ok? Boa noite, professor. Boa É, noite. eu fiz só a primeira atividade, a segunda eu ainda estou tentando fazer pelo AutoCAD. A primeira eu fiz pelo desenho mesmo, né? Numa folha A4 de Não, é ofício isso. e Sem mandei. problema. Aí na segunda eu estou tentando fazer pelo AutoCAD para ver se fica mais organizado, mais bonitinho. Ok. Quer dar dar uma treinada também no AutoCAD aí, né? Isso, Dar uma isso. fuçada aí? Não, claro, sem problema. Mas assim, tá conseguindo desenvolver tranquilo? Tá tendo alguma dificuldade, alguma ação específica, algum recurso específico do AutoCAD ou tá tudo certo? Assim, no AutoCAD eu estou tentando aprender mesmo a mexer nele, né, em si. Entendi. Mas a questão do assunto tá dando para entrar um pouco na mente. Não, tá tranquilo, né? Não, então, assim, o negócio é fuçar mesmo, Thiago. É só se tivesse realmente dificuldade, por exemplo, eu tô conseguindo fazer exatamente um recurso tal. Só se tivesse travado mesmo, aí a gente poderia fazer alguma coisa, mas você tá conseguindo desenvolver, ótimo. Aí sem problema. José, tá tudo certo também? Então, tudo certo, José. Então eu vou fazer aqui, pessoal, a SAP 1, que é das caixas, eu vou fazer ela aqui pelo SolidWorks. Então eu vou fazer essa caixa mesmo 3D, nós vamos construí-la aqui. O SolidWorks, pessoal, ele tem uma particularidade, porque você consegue fazer várias peças e depois montar elas, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Peça por peça, individualmente. Só que antes, vamos fazer um levantamento dessas peças que a gente vai construir elas e depois a gente vai fazer as montagens, certo? Vamos fazer aqui só de uma, que é do caso aqui do condicionador aqui, mas é o condensador. Então vamos lá, vamos anotar aqui o que que a gente vai precisar para construir essa caixa. Então deixa eu ver aqui, escrever aqui, ó. Então vamos lá, caixa condensador. Vou escrever aqui, ó, caixa condensador. Tipo de proteção de ar-condicionado, certo? Então seria essa situação, né? Vocês foram contratados para instalar um ar-condicionado nível zero. Então, vamos fazer a caixa para condensador. Então ela vai ter aqui, ó, como é uma caixa, ela tem então, né, uma caixa prismática, então ela tem 6 componentes, vamos fazer 6 placas para ela aí, né? Então vamos pegar a base dela, então, ela tem um comprimento de 0,9 e largura de 0,35. Então vamos fazer a primeira peça. Então, a primeira peça que a gente vai fazer é a base da caixa, né? Então, a primeira peça, vou colocar aqui, ó, base. É a base, né? Primeira peça, base da caixa. Bom, essa base aqui, pessoal, ela vai ter essas dimensões aqui, ó. Então, ela tem um comprimento de 0,9 metros ou 900 milímetros, né? Então, vou colocar aqui 900 milímetros. E a outra dimensão dela é 0,35, né? Então, eu vou fazer 0,9 por 0,35.
Então, 0,35 metros, ela vai ser 350 milímetros, correto? Vamos fazer essa primeira peça aqui, ó, que é a base da caixa. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui um plano, vou chamar isso aqui do plano frontal. Vou fazer aqui, então, ó, vou fazer aqui, deixa eu só tirar esse recurso aqui, esboço. Então, selecionei o plano, vou fazer então a primeira, fazer aqui um retângulo. Seleciono qualquer lugar aqui, ó. Pronto, selecionei o retângulo. Então, eu vou fazer agora as dimensões dele. A gente está olhando, pessoal, como se estivesse olhando, né, a base da caixa, então a gente está olhando como se fosse assim, a gente está pegando ela olhando de cima, certo? Olhando a vista superior. Bom, vamos dimensionar então essa caixa. Então, para dimensionar, ó, então eu vou colocar aqui, ó, 0,9, colocar aqui 900. Então lá, está em milímetros, né? 900 milímetros por 350. Pronto. Ok? Então aqui, ó, eu vou sair do esboço. Bom, pessoal, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essa primeira chapa. Vou colocar aqui como se fosse uma chapa de... Vamos fazer igual essa mesma madeira que tem o pallet. Vamos colocar ali uns 5 milímetros de espessura. Então, para fazer isso, pessoal, eu vou fazer esse recurso aqui, ó. Ressalto, base e extrudado. Opa, então primeiro que eu tenho que fazer aqui, ó. Selecionar, tá vendo? Então, eu vou fazer a primeira chapa aqui, ó. Vai ter 5 milímetros de espessura. Então, coloquei aqui, ó, 5 milímetros. Pronto, vou dar um OK aqui. Por enquanto, pessoal, eu não determinei qual que é o material, mas eu posso fazer aqui, ó. Vou especificar o meu material. Ah, na verdade, eu venho aqui. Só ver aqui. É aqui, ó. Perdão. Então, vem aqui, ó. Clico com direito, editar material. Fica um pouquinho lento aí, pessoal. Espera aí que vai responder aqui, pessoal. O computador fica um pouquinho lento, porque esse SolidWorks é um pouquinho pesado. Seu exemplo aqui, ao lado para a gente ir pegando, né, as informações. E, tá, vocês estão enxergando aí, né, as duas telas, uma ao lado da outra? Então, beleza. Então, como que funciona essas calculadoras aqui, né, para dimensionamento rápido de capacidade térmica? Então, eu vou entrar com a largura, então ele é uma casa com 4 metros de largura. Vou esperar aqui. Ah, foi, pessoal. Então, aqui, pessoal, tem os materiais, ó. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, madeiras, ó. Seguindo as etapas aqui. Então, Ou de plástico, ó. Se quiser, a gente pode fazer de plástico também. Sei lá, vamos colocar um... a gente pode colocar aqui, por exemplo... pessoas, né, que tem no ambiente. Então, que eu já vou definir. Que não tem o chamado compensado, né? O que eu posso colocar aqui? Aqui, ó, materiais para embalagem, ó. Aqui, ó, caixas de placas corrugadas, ó. Ou posso ter isso aqui também, ó. Então, eu vou colocar isso daqui, ó. Então, ele vai ter toda, tá vendo? Então, ele tem todas as suas particularidades, né? Suas características físico-químicas, né? De propriedades mecânicas. Então, eu vou aplicar, ó. Se calcula, né, o nível de PTU. Então, para inserir eu utilizar esse. Então, tá aqui, ó, caixas de placas corrugadas.
Beleza, eu vou salvar então, pessoal, essa primeira aqui, ó. Então, como é que eu vou salvar ela aqui, ó? Eu venho aqui, deixa eu só colocar aqui na nossa sala. Então, só um minutinho. Então, a única particularidade que eu faço aqui levantar, coloco aqui e eu indico também um ar-condicionado de Aqui, ó, eu vou colocar então, ó, caixa, a base da caixa. Então, base da caixa. Base da caixa. E vou salvar. Fiz a primeira, correto? Bom, então agora, pessoal, eu vou fazer agora as duas caixas. Eu vou fazer agora essa caixa da frente aqui, ó. Eu estou olhando aqui, ó, minha peça, ó. Ela é a base, então ela está mais ou menos aqui, certo? Então tem que olhar essa agora de frente aqui. Eu vou fazer uma nova peça. Então vou aqui, eu vou fazer uma nova peça. Depois eu vou fazer a montagem, tá vendo? Então eu vou colocar aqui peça. Vou fazer uma nova peça. Vou colocar uma nova peça. Então, ok. Então eu fiz a base da caixa. Tá ok. Então agora o que que eu vou fazer, pessoal? A segunda peça. A segunda peça, a segunda peça o que que é? Vamos dizer assim, a parte da frente, por assim dizer, o painel da frente, a parte da frente da caixa. Então a parte da frente mais a de trás, né? Então parte da frente. Então, a parte da frente. Mais a traseira dessa caixa. Bom, pessoal, então ali, ó, eu tenho que fazer essa caixa ela é um pouquinho maior, porque o que que eu tenho que raciocinar? Eu tenho que pensar no espaço, que é esse aqui que já está dado, mais a espessura da caixa. Eu coloquei que ela tem 5 milímetros de espessura. Mas pode ser exagerado, pode dar problema, por exemplo, de peso. Sim, pode ser, mas aí depois é só ajustar isso, depois ele reconstrói a peça. Então, estou considerando que ela tem 5 milímetros. Então, essa parte da frente, pessoal, ela tem o comprimento, né, de 0,9, então ela também tem 0,9 metros, né, 900 milímetros. E a altura, essa altura agora é a altura do meu condensador, que é de 0,65 metros ou 650 milímetros. Certo? Então, vou fazer essa segunda parte agora. Então, vamos lá, vamos construir ela aqui, ó. Deixa eu pôr na... Isso. Então, eu vou pegar aqui o plano frontal, vou fazer o esboço e vou fazer o retângulo aqui, ó. Fazendo um ponto qualquer. Então, agora eu vou fazer as dimensões. Ó. Qual que é as dimensões? Ele tem 900 aqui, né? Então, aqui é 900 por 650. Pronto, fiz essa minha segunda parte, que é a parte da frente e a de trás da minha caixa. Depois eu vou fazer as duas laterais. O topo é o mesmo da base, né? Então, são duas peças. Então, aqui, ó, eu vou sair do esboço, não ok. E agora, o que que eu vou fazer, ó? Vou fazer a espessura. Vou fazer ela também de 5 milímetros. 5 milímetros. Beleza. Vou também editar o material. Vou colocar aqui, ó, materiais para embalagem. Vou colocar essa daqui. Vou aplicar e vou fechar. Beleza. Então, tem aqui, ó. Então, eu tenho a minha caixa, minha segunda parte aqui. Vou salvar ela aqui também, pessoal. Com agora a placa, vou chamar a parte frontal da caixa. Então, tem a base, então tem a parte frontal. Então, parte frontal e Essa definição de potência ativa. central e traseira da caixa.
certo? Vou salvar ela aqui. Que seria E agora, pessoal, eu vou fazer a última parte da caixa ali, que é as faces laterais. Então, a terceira peça, né? Então, aqui eu dei um OK. Então, tem a terceira peça. Eu tenho, então, as duas partes laterais da caixa, né? Então, tem as duas partes. ampere reativo, certo? E a potência aparente, então, é a soma dessas duas potências, certo? É uma soma simplesmente algébrica, né? Ela é uma soma vetorial, certo? Então, a gente tem essas duas parcelas de potência. E quais são as dimensões dessa peça, pessoal? Tá aqui, ó. Bom, então ela tem que ter a... Então, a gente tem a base, né? Então, é a base de 0,35, né? Então, é a base de 0,35, que é 350 milímetros. E a altura de 0,65, que é 650 milímetros. Aí, certo? Aí, com isso, pessoal, a gente faz a nossa terceira peça, que é as duas. Então, vamos lá. A gente já fez a base, a parte frontal. Vamos para a nova peça. Então, vem aqui, vou eleger esse plano. Vou vir no esboço. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer a dimensão. Então, ele tem 35, né? 350. Ele tem 350 por 650. Então, E a potência por esse né? então aqui, pessoal, vamos aqui, né? Bom, beleza, fiz o esboço e agora eu vou fazer o recurso. Vou fazer a caixa de 5 milímetros de espessura. Vem aqui, ó, 5 milímetros. Aproximadamente 0,92, certo? Para termos de dimensionamento. Porque 0,92. Beleza, essa aqui então são as faces laterais. Eu vou colocar aqui, ó. Faces laterais da caixa. Aí aqui, pessoal, vamos mudar o material, né? Lembra que eu mudei o material, ó? Então clica com o botão direito, edita material, aí vem aqui, ó, materiais sustentáveis, materiais de embalagem, clica duas vezes, apliquei, fechei, beleza. Então agora, pessoal, eu vou fazer uma montagem, ó. Então, agora eu vou fazer a montagem. Isso aí aqui, pessoal, eu preciso iniciar a montagem. Então tem a base da caixa, vou ver que deu certo aqui. Então tem outro aqui, vou precisar, ó. Então esse aqui é a base, certo? Eu vou deixar ela, ó, já vou fazer o posicionamento dela. Então ela vai ficar, ó, deixa eu só posicionar. Então vou posicionar, pessoal. Deixa eu ver ela aqui.
Você vai no chão aqui, certo? Dividir pela tensão, né? Em volts, certo? Isso aqui vai me dar uma corrente ampere. Agora eu vou inserir uma nova peça. Nossa corrente 16, 3, 120, ou seja, é uma ligação monofásica em Espera aí, pessoal. para 220 volts, certo? Essa corrente nossa, Deixa eu excluir essa daqui. Espera aí, pessoal, só um minutinho que eu vou fazer uma nova aqui. Essa aqui é a base. esse ponto 89, arredondar para 7,9. 7,9 amperes, certo? Por que que eu tinha esse dado aqui, né? Ele colocou 6,6 amperes. Porque aqui ele utilizou um fator de potência diferente, né? Então ele foi menos conservador. Mas esse fator de potência que ela utilizou aqui, Deixa eu inserir agora um novo componente. Vou inserir uma nova peça. em termos de dimensionamento, é sempre bom a gente ser mais conservador. Então, isso sempre o menor valor de fator de potência possível. Então, a gente vai trabalhar com componentes, né, que dando a segurança dessa instalação. Então, beleza. Então, Pessoal, estou apanhando aqui. Deixa eu... Certo? Beleza. Vamos botar aqui para o nosso exemplo. Né? Peraí, pessoal, deixa eu fechar essa montagem aqui. Salvar e se eu abrir de novo aqui. Então, beleza. Então, eu Peraí, pessoal, tô... dimensionar agora, né? Eu vou dimensionar o nosso circuito. Então, eu trouxe aqui toda aquela rabisqueira que eu fiz lá na tela para vocês, né? Então, o primeiro passo, eu tenho que encontrar essa máquina que vai corresponder, né, àquela aplicação, ou seja, uma máquina de 15.000 BTUs, certo? E aí, o próximo passo é a gente calcular a corrente de projeto. Então, a gente encontrou, que é 6,9 ampere, eu vou arredondar para 7 aqui, para ficar mais fácil aqui o nosso cálculo, certo? Então, eu coloquei aqui até o link lá daquela máquina que a gente encontrou, né? Então, beleza. Encontrada a corrente de projeto, qual que é o próximo passo? Eu preciso definir qual que é o método de instalação desses condutores, né? Ou seja, ele vai passar eletroduto na parede, ele vai ser colocado diretamente no solo, ele vai passar sobre bandejas, sobre eletrocálices. Então, esse é o método de instalação. Como que eu encontro esse método de instalação, né? Eu vejo, né, como que vai ser instalado esse condutor e com auxílio da NPR 5410, eu vejo qual que é o Só um tempo de minutinho aí, pessoal. referência dessa instalação para a gente conseguir dimensionar esses condutores, certo? Então, na tabela 33 da NPR 5410, né, que é a norma que rege as instalações elétricas de baixa tensão, a gente tem lá, né, o método, né, de instalação. Relacionado a ele vai ter o método de referência, que vai servir para a gente olhar nas tabelas de capacidade de condução de corrente, certo?
Então, no nosso caso, eu falei lá que vai ser passado, né, em eletroduto embutido em alvenaria, certo? Procurar as peças aqui, pessoal. Pedir. Tabela, eu vou encontrar aqui método, né, de instalação número 7, que vai me dar uma referência bem, ou seja, são condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto e seção circular embutida em alvenaria, certo? Então, nosso circuito vai ser o método de referência P1, certo? O terceiro passo, então, definir a corrente de projeto, definir o método de referência da instalação. Eu vou verificar se eu tenho fatores de correção para a temperatura. O que seria isso? A própria norma 5410, ela traz algumas tabelas de capacidade de condução dos fatores, né? Conforme sua seção transversal, certo? Então, aqueles valores de capacidade de condução de corrente foram calculados para uma temperatura ambiente de 30 graus Celsius, né? Quando ele está exposto ao ambiente, né, externo. Isso, pessoal, isso aí que eu queria. Agora eu tenho que posicionar elas aqui, ó. Foi calculado para uma resistividade de solo padrão. Eu tenho que pegar ele aqui e deixar ele perpendicular. São feitos com referência em valores padronizados, tanto de temperatura. Na verdade, eu tenho que deixar ele coincidente. Peraí, funcionamento aqui. Tem que deixar. Qualquer característica da minha instalação que foge do que foi calculado, tem que deixar essa face. eu preciso fazer uma correção daqueles valores, né? Então, aqui no exemplo aqui, eu trouxe que a temperatura ambiente, né, da cidade onde vai ser instalado, é em média de 32 graus Celsius por ano, certo? Então, aqui eu já sei que eu vou precisar corrigir aqueles valores, né, da tabela 36, da INBET 5410, Isso. conforme a temperatura ambiente, né? Então, eu vou precisar de um fator de correção da temperatura, certo? Então, o terceiro passo é a gente determinar justamente esses fatores de correção, tanto para a temperatura, para a resistividade térmica do solo, certo? E fator de agrupamento. Na verdade, tem que fazer isso então, da nossa temperatura ambiente é 32 graus Celsius, a gente vai utilizar um fator de correção para a temperatura, certo? Tem que mover o componente. Deixa eu ver. Dois circuitos passando no mesmo eletroduto, eu vou precisar fazer a correção, né, do fator de agrupamento. Então, eu sei que eu vou ter dois fatores, né, de correção para os valores da capacidade de condução de corrente, certo? Não vou ter o fator da resistividade térmica, porque esse trecho, né, o nosso circuito não um trecho subterrâneo, né, ou seja, enterrado no solo. Eu imagino para a gente, hein, professor? Rapaz, é porque eu confesso para você que eu tô enferrujado aqui, viu? Mas o negócio aqui, pessoal, a mãe aqui é assim, é porque eu tô apoiando mesmo, tem que ter, porque eu confesso que eu não dou uma mexida aqui. O negócio é só fazer os posicionamentos nas faces aqui, ó. Aí você sai montando igual um quebra-cabeça. Você tem aqui o jeitinho aqui, sai bem. Tem a professora nossa aí, a Larissa, ela é craque nisso aqui. Só que ela tá de férias, rapaz. Eu tenho que pegar umas dicas com ela aí. Mas eu queria mais mostrar para vocês mesmos aí. Era essa questão aqui, ó, fazer a montagem, certo? Fazer as montagens aqui, ó. Aí faz a movimentação aqui, faz os encaixes, né? Vendo? Gira, movimento. Aí depois só faz a montagem, né? Aí dá depois para fazer teste. Eu queria mais era mostrar isso aí para vocês, mas creio que deu uma falhada aí, preciso dar uma revisada aí. Desculpa aí, pessoal. O pessoal que entrou depois aí, falei com o Thiago, falei com o José Pereira, Elias, o Edson, Fernando, o Edson. Tá tudo certo, pessoal, com as atividades, tá tudo ok. Conseguiram fazer, tá com alguma dificuldade?
Boa noite, professor. Eu não tô conseguindo entrar no Autodesk, não. Instalação. Não tá conseguindo? Não, eu até fiz até o cadastro lá, mas eu não consigo entrar nele. Eu não sei como é que faz para entrar nessa parte aí que o senhor tá, que é Se, a se área de trabalho você dele. Se você depois quiser, de qualquer forma, você fica com esse acesso. De qualquer forma, se você quiser depois mandar um print de tela lá no meu privado, para eu tentar te ajudar aí, o que que pode estar Pronto, acontecendo. quando eu entro, aí só aparece aquela parte Autodesk, entendeu? Se aí tem entrar, mas eu não sei como é que faço para entrar nele. Ah, e se você puder depois mandar o print de tela, que eu posso até depois te auxiliar aí. Beleza, professor. Aí, por exemplo, você não, até para não ficar com a questão do atraso, pode fazer à mão então aí, Edson, sem problema. Beleza? Posso fazer a mão também, né? Pode fazer à mão sem problema. Beleza. Mais alguém, pessoal? Tá tudo certo? Tudo ok? Hoje a aula aqui, pessoal, não era nem para acrescentar mais para vocês, não, era mais para tirar essas dúvidas. Eu queria fazer essa montagem aqui. Eu confesso que passei um pouco de vergonha aí. Depois eu quero dar uma mexida aí de novo. Preciso estar. O negócio a gente tem que até ficar mexendo, pessoal. Para de usar um pouquinho, a gente já esquece um monte de coisa aí. Ok, pessoal, mais alguma dúvida aí, questionamento? Peraí que eu queria mostrar aí para vocês. Eu vou e procuro marca que eu vou instalar, certo? Por quê? Porque eu preciso saber as especificações técnicas da condensadora e da Elias, o Edson, Fernando, tudo ok? E pega a corrente elétrica da condensadora, certo? Vai ligar ali o nosso compressor. Feito isso, eu calculo a corrente homogênea. Bom, pessoal, não havendo dúvidas aí, eu vou finalizando aqui a aula aqui por hoje. Se tiverem alguma dúvida, questionamento, podem falar, pessoal. A gente vai partir para a próxima OC, então, na próxima semana. Mas essa OC aqui, pessoal, não quer dizer que ela fecha, ela continua aberta. Então, se vocês, né, ainda quiserem, pode fazer o envio, só toma cuidado para não passar do tempo do módulo. Que aí, se a gente passar de módulo, a gente não consegue, né, Dá licença, professor. Pode falar, Edson. A data é até dia 30, para entregar? Não, é até dia 30? Deixa eu só ver, agora você me deixou na dúvida. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Até dia 30/7. Dia 30, né? Então tá É, tranquilo. Eu vou tentar mandar o mais rápido possível, professor. até dia 30 na quarta-feira, porque a gente não vai ter aula e a partir do dia 31 a gente vai estar já com uma outra UC, que é o C de eletrotécnica. Beleza. Obrigado aí, professor. Mas de qualquer forma, fica aberto aí. Bom, pessoal. Bom, turma, então é isso aí. Eu vou, então, finalizar aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, então pode me procurar. Vou desejar a vocês, então, aí uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus aí. Até a próxima.